Salve, salve, gurizada, tudo bem com vocês? Nan aqui. E hoje a gente vai falar sobre sketchbook. Então fica aí que logo depois da vinheta a gente vai bater esse papo. Bom, galera, vocês fazem um sketchbook? Vocês têm o hábito de carregar com vocês um caderninho com folhas em branco para vocês desenharem? Se você não faz isso, tá na hora de começar você fazer isso, porque você tira um peso muito grande de você achar que todo desenho seu precisa ser uma grande obra de arte. O sketchbook, quando você carrega contigo, assim, pra todo quanto é canto, ele te possibilita você tá sempre desenhando. Simples assim, tá ligado? Esses pequenininhos, assim, que cabem na mochila, na bolsa. Cara, é muito legal ter um sketchbook. Por vários motivos, assim, né? Pra praticar, pra até aliviar estresse. Às vezes você tá num momento estressante aí, né? Você quer se expressar alguma coisa ali que você tá passando, ou muito feliz também, né? Então, é muito legal isso. Eu retornei esse hábito agora, mas era uma coisa que eu fazia antes, sabe? Quando eu era mais jovem, logo que eu saí ali do técnico, do ensino médio, na verdade, eu comecei o técnico de design gráfico e também estava fazendo curso de quadrinho, né? Eu comecei a ter esse hábito, né? Eu conheci a obra do Will Eisner. Se vocês não conhecem, por favor, procurem. Eu vou ver se eu deixo um balãozinho aqui com uma capinha de alguma coisa. Tem um almanaque que é sensacional. Ele é caro, mas vocês devem achar na internet aí também. Cara, vale muito a pena conhecer a obra dele, porque é aquela coisa de desenhar a vida cotidiana, né? Aquela coisa que a gente julga de maneira trivial e dá pra extrair muita coisa, assim, de arte, desses momentos triviais da vida, sabe? E o sketchbook que pode ajudar muito, assim, vocês. Porque, assim, uma coisa é você tá na sua casa e você tá no seu espaço de estudo, e aí tenho certeza que vocês vão se identificar com isso, assim. Você pega pra praticar e aí você acha que a sua prática precisa ser uma grande obra de arte, assim. Cara, isso não vai acontecer, tá? Eu vi recentemente uma live da Sula, e é a Sulamun. Inclusive, indico vocês se inscreverem no canal dela, porque ela é uma educadora de arte sensacional. Ela falou assim, precisam muitos desenhos ruins antes de você ter um desenho bom, né? E isso é muito verdade, assim, né? Então, quando a gente vai desenhar uma coisa e a gente já quer que no primeiro desenho ela saia perfeita, ela saia linda, maravilhosa, você vai ficar frustrado, tá ligado? E aí eu entendo que quando a gente monta o nosso espaço de estudo, nosso mini ateliê ali, a gente vai desenhar e nossas práticas vão ficar lindas e maravilhosas, mas, cara, não é um hábito bom, não é bom você transformar isso num hábito, porque você vai se frustrar muito e não vai evoluir na velocidade e da maneira que você gostaria, assim. E quando a gente tem um sketchbook, um caderninho desse aqui, a gente leva pra tudo quanto é canto e começa a rabiscar, o que acontece? A gente não tem tempo de ficar prestando atenção em todos os detalhes, sabe? E aí isso vai tirar um peso de você, porque você sabe que você teve, sei lá, 10 minutos pra ver uma coisa e desenhar 5 minutos, 2 minutos, sei lá. E isso vai fazer você praticar muito e tirar esse peso, porque você não organizou todo um universo ao seu entorno ali para fazer uma obra de arte, né? Para estudar. Não, você tá num ponto de ônibus, você tirou o caderninho e tá vendo uma cena cotidiana e aí você rabiscou ela, né? E por isso que o sketchbook, cara, é muito importante, e é importante que seja pequeno, porque você pode carregar para qualquer lado. Se você conseguir levar sempre um caderno maior, né, tamanho carta, tamanho A4, e for confortável para você fazer isso e tal, beleza, vai fundo. Mas eu aderi a um caderninho, uma cadernetinha pequena dessa aqui com folhas em brancos, e cara, eu tô desenhando bastante e tá sendo muito legal. Então aqui eu vou mostrar só o material que eu fiz agora em janeiro. Só uma vírgula. Eu comecei ele no finalzinho de dezembro, assim, logo depois do Natal. Tem só um desenho que veio antes, que foi impulsionado para várias coisas que rolaram depois.
E eu vou mostrar aqui pra vocês, e aí eu vou fazer algumas críticas sobre o trabalho, assim, onde que eu tô vendo que eu preciso melhorar e onde onde eu acertei, assim, que coisas que eu achei legal. E aí é importante, assim, um parênteses também, analisar as coisas de maneira crítica, analisar o seu trabalho de maneira crítica, não é ser sadomasoquista, ou ser cruel consigo mesmo, sabe? É olhar as coisas como elas são de verdade, sabe? Tipo, falar, cara, isso aqui é um estudo, isso aqui. Ou pode ser até que você fez uma coisa séria, assim. Mas você olhar para trabalhos antigos e ver coisas para melhorar é um sinal bom, sabe? É sinal que você já evoluiu e você não tá mais naquele lugar. Porque quando a gente olha uma coisa e acha ela incrível sempre, é porque você atingiu um platô, sabe? Então, se você ainda olha seus trabalhos e fica, uau, que trabalho incrível e tal, toma cuidado, pode ser que você atinja um platô e talvez você tenha parado de evoluir e tal. E é bom sempre estar aprendendo coisas novas, né? Então vamos lá, vou passar aqui para a câmera cheia de falação, eu vou passar aqui para a câmera do meu scrap, um pouquinho aqui, do meu caderno de esboços. Vamos falar em português alienígena, felada. Bom, esse aqui é o primeiro desenho que eu falei, esse aqui eu fiz no ônibus, tá ligado? E eu vi uma moça punk, assim, eu falei, puta, mano, que visual da hora, eu comecei a desenhar. Mas aqui, tomem cuidado, tá, pra não agirem de maneira estranha com as pessoas também. Eu olhei um pouquinho, assim, e já tentei esboçar o mais rápido que eu pude, assim, pra não ficar olhando pra pessoas, uma pessoa acha que você tá stalkeando, né? Tomem cuidado com isso. Aquilo, óbvio, eu fiz estilizado e tal, mas aí aqui, que nem eu tava no ônibus, foi super rápido, eu tentei pegar o melhor aqui, a estrutura da cabeça com o pescoço não tá tão legal assim, as proporções dos olhos aqui, né, como a ideia era fazer em 3/4, não ficou tão legal aqui, né, a perspectiva mesmo, né, o tridimensional do personagem aqui, né, na estrutura. E o ombro, esse lado tá mais pequeno, esse aqui tá maior. Enfim, tem vários probleminhas aqui, né? Mas eu achei que ficou bem legal, assim, por ter sido bem rápido. Consegui, tipo assim, tá mais estilizado do que a moça era, mas eu achei que ficou bem legal, assim, tá ligado? O visual. Esse foi o primeiro, tá ligado? Esse aqui fiz um pouquinho antes da semana do Natal, aí eu dei uma parada e na semana do Natal eu falei, não, vou pegar firme o lance do sketch, né? E aí eu tô contando esse aqui como janeiro também, tá? A ideia é eu fazer 12 vídeos mostrando o que eu produzi no mês de sketchbook, assim. Aí esse aqui foi um desenho que eu fiz, cara, eu gostei, eu acho que foi um dos melhores desenhos que eu fiz aqui no sketch. Porque eu fiz tudo de cabeça, né? Não peguei referência de nada. Tomei café e falei, eu vou rabiscar algumas coisas. E tirei ali uns 15, 20 minutos pra fazer um trabalho. E eu achei que ficou bem legal o resultado, assim. A estrutura tá legal, assim. Talvez um pouquinho o pescoço aqui, essa parte que poderia ficar um pouquinho melhor, a orelha. Mas eu achei que ficou bem bacana, assim, né? Talvez um pouquinho a tridimensionalidade do olho, mas eu achei que ficou um resultado bem legal, assim, né? Aí tem essa outra moça aqui, que eu tava assistindo uma live, eu esqueci o nome dela, mas ela é uma artista 3D. Aí ela tava falando com o Guilherme do Brush Rush, indico esse canal também, é muito bom. Aí eu comecei a desenhar. E saiu a moça que tava lá desenhando. Que tava lá falando com o Guilherme. Essa aqui também foi, cara, totalmente de cabeça, assim, né? Eu queria desenhar uma pessoa com uma cara de mal encarada e tal. E aí a estilização deu uma personalidade bem legal pra ela, assim, tá ligado? Ela ficou um pouquinho com estrutura óssea mais pra frente, assim, né, do queixo e tal. E eu achei que acabou dando maior personalidade pra ela, assim, né? Eu achei que ficou bacana esse desenho também. Talvez o pescoço tenha ficado muito grosso
com relação aos ombros e a cabeça, né? Mas eu achei que ficou estilização, assim, né? A estilização da personagem, eu achei que ficou legal, assim, um personagem meio com um olhar desconfiado, meio vilanesco, assim, sabe? Era isso que eu tava imaginando quando eu tava desenhando. Essa aqui eu tinha passado por cima, assim, tava dando uma olhada em joguinhos. Isso aqui foi no Natal. Tava dando uma olhada em joguinhos. Aí apareceu, acho que Where Winds Meets, acho que é esse o nome de um jogo novo aí que saiu, que é free to play e feito por chinês, pela indústria de game chinesa e tal. E aí eu bati o olho, eu acho que o personagem é masculino, né, um cara. E aí eu falei, putz, eu vou desenhar uma elfa com esse visual. Aí eu dei uma estilizada com base no que eu vi, assim, né? Eu vi, aí passou, aí eu olhei mais um tempinho uma vez, falei, não, deixa eu tentar fazer. Aí eu estruturei rapidinho e depois fui lapidando, assim, né? Mas também com essa ideia de ser coisas rápidas, assim, né? Não ficar pirando. Aí, por exemplo, esse aqui tá com acabamento, tipo, um desenho que tá com acabamento maior, assim, né? Aí, tipo assim, eu desenhei toda a estrutura rapidinho e tal, e depois, tipo, deu 5 minutos ali, eu fui fazer um negócio, parei e fiz mais um pedacinho de sombra. Aí fiz mais um pedacinho de sombra ali, estruturei mais um negocinho ali, sabe? Então fui fazendo assim, né? Tem algumas coisas que eu acho que tá um pouco estranha aqui, por exemplo, a perspectiva aqui, né? Por mais que o chapéu, aqueles chapéu de palha sejam grandes, né? Esse aqui teria que estar mais baixo esse centro, né? Pra dar atenção que a cabeça dela tá mais aqui assim, né? Eu achei que a perspectiva que eu fiz da textura aqui não deu tanta... estruturalmente não tá tão legal, assim, né? A parte do ombro aqui também, esse bonequinho aqui, essa caveirinha que eu fiz, eu acho que ela poderia estar mais tridimensionalizada, né? Ela ficou muito flat, né? Mas é isso, ficou legalzinho também. Essa aqui é a minha tia Rosali, camiseta do São Paulo, fiz bem estilizadinha ela. Ela tava tomando café, aí eu falei, deixa eu desenhar ela. Eu peguei e rabisquei ela. Essa aqui eu fiz antes do quadro que eu fiz, do quadro, né, da arte que eu fiz lá no Krita, né. Cara, o meu desenho, eu gosto muito mais do meu trabalho no tradicional, assim, né, no papel mesmo. A estrutura do desenho eu acho que sempre fica um pouco melhor, assim, né. Mas, enfim, tem algumas coisinhas aqui também, né. Eu acho que a proporção aqui dessa parte do rosto ficou um pouquinho, não tá tão legal, né? E a tridimensionalidade, né? A estrutura óssea também. Que aqui também na coisa não aparece tanto, assim, a textura. Eu fiz uma sombra bem fraquinha e tal. Mas eu acho que dava pra ter melhorado isso, sabe? Mas eu acho que a estrutura do desenho tá legal. Até eu acho que a estrutura desse desenho aqui tá mais legal do que a final lá na digital. Somente com relação a olhos, nariz e boca. Esse aqui eu fiz no metrô também. O metrô estava no braço. Eu comecei a desenhar um priest high-tech, tá ligado? Um sacerdote, alguma coisa assim, né? Eu gostei que esse aqui eu curti a câmera, né? A câmera um pouco vista mais de cima, assim, de lateral. Deu pra explorar bem a questão da tridimensionalidade, né? Ele tá de braço aberto, pro alto, né? Essa parte aqui, né? A folha caiu, gente, caiu. Aí ficou ruim. Mas a mão ficou um pouquinho grande, assim, comparado ao... Imagina, se você for extrapolar a mão aqui pra baixo, é uma mão de pé grande, tá ligado? É uma mão grande. E os olhos também ficou bem feminino, assim, né? A ideia era... Não era... Eu não consegui deixar um olhar mais drástico, assim, né? Mais pesado, mais duro, assim, né? Achei que eu acabei colocando muitos cílios, ali deu esse visual mais feminino. Mas tá legal, eu gostei. Gostei do estudo, assim. Mas o que mais me incomoda aqui realmente é a mãozinha dele aqui, que ficou muito grande.
Essa aqui eu achei bem legal também. Eu tava pensando uma coisa meio arte nouveau, tá ligado? Não é arte nouveau definitivamente, mas a estrutura dela eu achei que ficou bem legalzinha, assim, ficou meio grego, assim, uma elfinha meio grega no estilo, assim, não sei. Eu tentei dar um lance meio de escultura, assim, né, na parte do cabelo, né? E ali atrás eu tentei só trabalhar com textura, não, eu sendo sincero, essa parte aqui por algum motivo me lembra circo. Não sei se pra vocês também lembra, mas deixa aí nos comentários, caso sim. Essa aqui é um gatinho, petiscos, pedindo petiscos, que gatinhos pedem petiscos, nossos gatos aqui todos pedem petiscos. Então eu fiz um gatinho fofinho pedindo petisco. Aqui eu tava só estudando um pouquinho de anatomia. Eu achei que a parte da anatomia ficou bem interessante e um pouquinho com objetos, né? Então, tá segurando um martelo e tal. Ficou bem legal, assim, estruturalmente. Eu achei que ficou um desenho bacana, assim, a parte de estrutura desse desenho aqui. Talvez um pouquinho aqui a cabeça poderia melhorar e tal, mas achei que tá legal. Aqui só um carinha com espada. Achei que esse ele ficou muito flat, assim, eu não consegui dar tanta tridimensionalidade nele, mas ele tá bem no estilo de anime, né? Ficou legalzinho e tal, estilização e tal, foi bem rapidinho. Mas eu acho que eu podia ter estourado mais a perspectiva da espada, trazer ela mais pra cá, assim, maior, né? Pra dar a impressão que tá vindo mais perto da câmera. E que esse aqui não ficou tão legal, assim, do ponto de vista tridimensional. Tá bem simples, né? E essa aqui eu tenho que tampar aqui pro YouTube não zoar nós. Essa aqui eu tava estudando realmente anatomia, assim, né? Parei pra estudar anatomia mesmo. Aí eu tava desenhando anatomia feminina aqui, né? Os gominhos, pá. A parte da musculatura aqui do ombro. Eu sou péssimo pra gravar o nome dos músculos, então eu tento só... Eu penso, quando eu vou estudar anatomia, eu penso sempre nos volumes, né? Quais volumes aparecem em determinados tipos de luz. Né? Eu acho que é um jeito muito legal de estudar anatomia, mais do que ficar, tipo, pensando no músculo e tal. É importante saber como a musculatura funciona, né? A parte mecânica do corpo, mas pensar na luz e sombra, como que os músculos projetam essas luzes, eu acho que é um caminho melhor, assim, do que ficar tentando decorar músculo e essas coisas, sabe? Esse aqui eu tava escutando um podcast, uma palestra. Achei bem legal esse aqui. Apesar de eu achar que a cabeça tenha ficado um pouco pra baixo, assim, mas dá essa impressão que a pessoa tá se protegendo e às vezes a gente fica realmente numa posição esquisita, tá ligado? Tipo, você fala, oxe, como que aquele braço está naquele ângulo, né? E pensando que o maluco tá sendo apedrejado, né? Que a pessoa que tá sendo apedrejada, então eu achei que ok, assim. E aqui é a mesma coisa nesse desenho aqui, né? Eu desenhei a base e aí depois eu dei uma lapidada, assim, né? Tipo, fui trazendo um pouquinho mais de sombra e tal, essas coisas. Aqui é uma capeta, tava pensando em personagem de RPG. É uma Chathlin, uma meia capeta, meia agente, guerreira, provavelmente ladina. Mas ela tá sem espadas nenhuma, então também pode ser que seja uma ladina mágica, alguma coisa assim. Ou só uma espiã. Enfim. Alguma coisa nesse sentido. Mas ela tava pousando pra selfie. Então pode ser que as armas dela estivessem em cima de alguma mesa. Mas eu não desenhei cenário aqui também. Aqui é um cenáriozinho que eu fiz também numa palestra da Unidade. Eu esqueci o nome do professor, mas é um cara muito legal. Eu quero ver depois se der eu faço um curso com ele de aquarela e de pintura.
tem umas anotações. E digita aí nos comentários, eu não vou falar o nome, digita aí nos comentários pra mim saber se vocês chegaram até aqui e qual que é o nome dessa personagem pra ver se ficou parecida, né? Mas é uma personagem do Arcane que eu tava assistindo. E aí eu parei pra esboçar rapidão. Assim. Esbocei, aí depois dei play. Esse aqui é mais coisas de fundamentos, assim, né? Tipo, com fundamentos, mas achei legal, assim. Isso é uma coisa legal também. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso aqui. Também, fundamentos. Aí eu usei quadradinhos que eu tava fazendo círculos de fundamentos. Isso foi também nos exercícios da unidade. Eu vou fazer também, quero falar sobre isso. Que é estudo de malha, né, para dar tridimensionalidade a objetos. Então você desenha uma mancha e depois trabalha com malha em cima dessa mancha, uma mancha sem sentido, assim, e aí você começa a dar forma a partir da malha, né? Aí eu veio esses bichinhos aí na minha cabeça. Esse aqui eu tava no metrô também. Essa aqui eu também fiz durante uma palestra, tava peguei uma referenciazinha e só de esqueleto, assim, né, não tinha nada a ver, era uma pose de musculatura, assim, e aí eu fiz essa aristocrata aqui, enjoada com seu vinho, sommelier de vinho chatona. E aí acabou, esse aqui foi o último. É isso aí, galera, eu espero que vocês tenham curtido olhar o sketchbook e que de alguma maneira inspirem vocês também a começar a desenhar, a carregar um caderninho pra cima e pra baixo pra desenhar, que é um exercício muito legal, assim. Ajuda a gente a estar sempre praticando, assim, né? De maneira rápida, sem pensar muito em ser uma grande obra de arte e tal. Tá bom? Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse papo. Se vocês tiverem opiniões diferentes sobre alguma coisa que eu falei, deixa aí nos comentários também. Se tiverem sugestões de melhoria, coloca aí também, que eu vou ficar feliz, vou ler e vou ver o que é possível fazer para estar melhorando. E eu vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Até mais, se cuidem!